Salve a todos. Estamos aqui pensando sobre algo interessante, né? E eu gostaria já de antemão de convidar você a se inscrever no canal, né? A discutir com a gente aqui, né? Porque sem o que seria, não é importante então o canal, né? Ele é dedicado exatamente a você, meu amigo, minha amiga. Daí, né, a minha sugestão para que você se inscreva, @Tadeu Ximenes, está aí no link abaixo. Mas eu estou aqui pensando hoje, aliás, desde ontem eu estou pensando nisso, né? Por que é que somos tão dependentes? Você já prestou atenção nisso? Aí vocês vão de dizer, pô, Tadeu é o cara do pessimismo, só fala das coisas negativas. Não se trata disso, né? Ocorre que nós vivemos um momento, né, a humanidade num todo, de que há essa dicotomia, quer dizer, da inversão de valores, há essa dicotomia, né, do bem, do mal, né, que é tão frustrante para nós nessa relação de bem e mal. Na verdade, a gente não sabe explicar bem, né, as pessoas nem sentem, né, só sabem dizer de que isso é bom, isso é mal. Não, mas para tudo isso existe explicação, né? Já houve um tempo na humanidade em que esse conceito, essa relação certo, errado, bem, mal, forte, fraco, ela não existia. Ela não existia. Eram coisas que a natureza ali impunha, né? É evidente que a relação, né, do senhor, do escravo, né? Ela sempre existiu, né? Do nobre, do não nobre. Ela se vestiu porque isso dependia do status, né, social da pessoa e tal. Enfim, mas que era uma relação um tanto pacífica, uma relação de naturalidade, né, uma relação de legitimidade, digamos assim. Então, por conseguinte, a humanidade vivia num modelo diferente, porque era uma coisa natural. Então, você não via, por exemplo, as pessoas reclamarem disso, ou disso, ou disso, ou disso. É disso mesmo, não é disso, daquilo não, porque daí eu já estaria contemporizando, né, a questão da adversidade, né, é, e como é que... Mas isso surgiu, evidentemente, também na humanidade, de um certo tempo para cá, né? De alguns milênios, evidentemente, mas foi com o surgimento da questão, digamos, religiosa, a questão metafísica, né? Do acreditar que havia algo, né? Alguma coisa que nos fizera, né? Crescer, nos fizera surgir nessa longevidade desse universo aí de espaço. É como se fosse, digamos, um milagre, assim, enfim, algum modelo de produção que também não foi explicável até hoje, né? Mas é interessante que aí, olha só né, são coisas, por isso que a filosofia ela é interessante, porque quanto mais você se aprofunda, mais necessita um aprofundamento. E isso requer espaço de tempo, né, e mais tempo. Como é que nós, né, inclusive, né, nos colocamos nessa situação de dependentes, né, profundamente? Porque alguém, né, esse alguém, entre aspas, que não foi ainda explicado, nos colocou nessa situação, né, de dependentes, mas a partir daí não se explicou, né, também de onde viria esse ser que nos fez dependente, né? Você vê que interessante? Então, isso, de acordo com vários estudos e também ao passar dos séculos, ficou mais ou menos provado que essa dependência ela não foi necessariamente desse algo além, desse algo metafísico, mas sim do próprio homem, né? Do próprio homem.
Porque na medida em que tudo se sucedeu, tudo cresceu, tudo evoluiu, houve uma necessidade de controle. Não, era preciso haver um controle nessa sociedade. Era preciso ter algo, como já dissemos, que pudesse centralizar isso. E isso, evidentemente, ficou submetido ao homem. O homem, então, teve esse, digamos, esse prazer, digamos, né, esse poder de estabilizar, de estabelecer, digo, né, uma situação na humanidade em que tudo predominasse de acordo com o pré-estabelecido, por ele mesmo, evidentemente. Né? Vamos acompanhar isso aí, que é interessante. Então, você veja bem, a partir desse instante, quer dizer, estabelece-se essa necessidade. Você aí passa a ser um dependente. Tudo a gente tem que pedir, tudo a gente tem que solicitar. Né? Tudo você depende do marido, você depende do pai, você depende da mãe, você depende do governo. Já prestou atenção nisso? Sim, você depende do governo, né? Porque você tem os seus direitos assegurados. Você depende do pai, porque ele precisa procriar filhos, do homem, do marido, digo. Você precisa da mulher, porque ela precisa necessariamente gerar esses entes, né? Que vão cada vez mais fazendo a humanidade evoluir. Enfim, de tudo o que você imaginar, há essa dependência. Já sentiu isso? Ou não? Eu acho que dá para perceber isso. Né? No entanto, nós vivemos, devido a essa dependência, sempre sob o prisma da reclamação, sobre o prisma de você ter que estabelecer uma luta terrível, estabelecer um modelo de vida em que você se dispõe, se predispõe a tudo e a todos para até conseguir aquilo que você almeja. Não é interessante? Olha só o que nos faz essa dependência, o que nos faz essa diversidade. Não, porque foi estabelecido exatamente a partir dessa evolução do homem, né, também, em que deu-se o prazer a ele de ter o poder em suas mãos, de que era necessário fazer com que houvesse essa dependência. Porque é a partir daí que o sistema consegue lhe direcionar, consegue dizer para você o que você fazer, o que você deve produzir, o que você deve, como você deve evoluir, como você deve pensar. Você já pensou que coisa castrante? Aí não diria, né? Volta a dizer, volta deu o cara da apologia do negativismo. Não, cara, eu sou a apologia do que é real, né? Do relativismo, digamos assim, né? Do positivismo, porque é a partir dessa visão é que você vai conseguir estabelecer esse negativo e positivo. Não é interessante? Então, veja bem, você vê que nós vivemos sempre sobre essa dualidade, sabe? De estarmos sempre, digamos, até insatisfeitos conosco mesmo e com o sistema. E aí toda uma situação, né, que faz toda a nossa existência conflitante. Né? Esse conflito existente na humanidade, ele é constante em todos os setores, conforme nós estamos dizendo. Porque ao estabelecer essas diferenças, é que aparecem, né, os conflitos. Veja que nós citamos anteriormente, exatamente diante de toda uma legitimidade que havia de um poder estabelecido, que era uno e total, você não tinha esses conflitos, porque quaisquer das situações que aparecessem, elas eram tidas como naturais. Quer dizer, então, se eu era pobre, eu era pobre. Eu sou pobre, eu não tenho que falar nada, reclamar nada, né? Eu estou numa situação, mas para mim era uma situação legítima. Sacou? Quando entra
outros interesses é que faz com que se torne essa ideia uma ideia capaz de levar você a esse ambiente, né, esse ambiente conflituoso, dioturnamente, diariamente, enfim, em todos os momentos você está combatendo, você está guerreando, você está brigando, você está competindo, ou não. Então, vamos prestar atenção nisso aí. O assunto é extenso, nós vamos continuar falando sobre isso, mas é interessante você se colocar, você saber, eu não diria você sair por aí combatendo, não é isso, porque já vivemos no combate. Nós, numa guerra, né, claro, ninguém admite isso, mas é uma guerra, está aqui conosco a todo momento, toda hora. Então, mas que você pelo menos saiba o que está acontecendo, para que você perceba essas nuances todas e a gente não se desgaste tanto. Pensa aí, meu amigo, minha amiga. Dá o like aí, se inscreve no canal, por favor, para a gente poder continuar discutindo o assunto. Um abraço.